Olha só, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, eu abençoo o seu dia, eu abençoo as suas decisões, eu abençoo as suas escolhas, eu abençoo que este dia já é um dia extraordinário. Quem acredita nisso, escreva aqui nos comentários. Deus já fez. Deus já fez. Ó, agora eu vou baixar aqui para a gente poder entrar na nossa live. Bom, acordei aqui hoje pela manhã e estava fazendo uma meditação e eu quero compartilhar com vocês. Para você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui a primeira vez, eu quero que você escreva aqui o seu nome, o lugar do mundo onde você está falando e coloca assim o número 1 aí, primeira vez. Para você que já está conectado comigo aqui 7 da manhã, para você que já faz parte dessa comunidade aqui de transformação, de construção de vida extraordinária. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma live, eu falava, declare um dia extraordinário, mas é muito mais do que se declarar. É você se comprometer, é você se autorresponsabilizar em construir um dia extraordinário, em construir decisões extraordinárias e construir uma vida abundante e extraordinária, porque nós sabemos que quando nós estamos aqui, neste lugar, posicionados em Deus, nós sabemos que Ele é a fonte que flui tudo isso. Então vamos lá, escrevam aqui. Você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindos e nós vamos agora ao nosso assunto da live. Eu quero falar hoje sobre, eu coloquei o tema, e o tema é o medo é a fé na derrota. Pode escrever aqui, o medo, ele nada mais é do que a fé na derrota. Então vamos falar um pouco como nós nos relacionamos com o medo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para cada um de vocês que estão aqui. Se você pudesse compartilhar aqui, quantas e quantos projetos, quantas e quantas decisões você deixou de tomar por causa do medo? Algumas pessoas ainda estão numa indecisão. E eu sempre digo, quando você não toma uma decisão, é aquela frase que, enquanto você não descobrir o seu valor, alguém vai estabelecer ele sobre você e sobre a sua vida. O significado disso aqui é, enquanto você não estiver na sua identidade, porque nós sabemos que é identidade e propósito para que você vá para o destino daquilo que Deus tem para você, enquanto você não souber o seu valor, alguém vai estar dizendo ele para você e geralmente é muito menor do que Deus tem para você. Então vamos entender um pouco sobre o medo, vamos entender como nós nos relacionamos com o medo e os frutos, né, as consequências sobre isso. Ó, construção de um dia extraordinário. Se você está assistindo a live aí deitado, se você está assistindo a live aí, sabe? Ó céus, ó, destrava que dói menos e levanta, porque não dá para você construir uma vida extraordinária. Acho que a nossa primeira live dessa semana eu estava falando muito sobre isso, sobre conduta. Quando Deus tem uma promessa na sua vida e a sua conduta não está vinculada àquilo que Deus prometeu, isso vai influenciar diretamente naquilo que Deus prometeu. Então Deus ele tem uma promessa. Vamos lá para o povo do Egito. Deus dá uma ordem para o povo do Egito. Deus diz, diga ao meu povo que marche. A conduta do povo, como o povo se relacionou com aquilo que Deus falou, transformou 40 dias em 40 anos. Então a nossa conduta, como nós nos relacionamos com aquilo que Deus estabeleceu como promessa, palavra de Deus. Então Deus não é homem para que minta, e Deus também não é filho do homem para que se arrependa. E eu amo a palavra de Deus, mas amo mais ainda o Deus da palavra. E quando nós nos relacionamos de forma disfuncional, nós começamos a nos desesperar durante o processo. E eu falei muito sobre isso. Quem não espera, se desespera. Pode escrever aqui. Quem não espera, se desespera. É ausência de esperar e amadurecer na espera. Então, quando você não consegue esperar sem se desesperar, significa que você perdeu o significado durante a espera. Então, Deus tem uma promessa para a sua vida. Quantos aqui acreditam nisso? Então, Deus tendo uma promessa para a sua vida, eu quero dizer que aquilo que você expressa durante a espera vai ser determinante para que a promessa seja cumprida. Por quê? Porque você está sendo construído para a promessa. Vamos falar do medo. Estão comigo? Clica muito no coraçãozinho aí. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram ele vai entregar a live para mais pessoas. Então eu quero que vocês cliquem muito. Estou passando um calor
tô na Inglaterra, acho que o aquecedor aqui, ele ligou, irmão, que eu tô... É aquela frase lá, eu gravei um vídeo que eu falo da seguinte forma: a fé, ela não te livra da fornalha, mas ela te faz a prova de fogo dentro da fornalha. Eu tô aqui passando um calor daqueles. Mas vamos lá. O medo é a fé na derrota. E eu quero trazer uma frase, eu quero que vocês escrevam essa frase aqui, que diz da seguinte forma. Vou colocar o óculos aqui para enxergar certinho. Mas assim, quando você vê a vida pelos olhos do medo, você perde de vista o que Deus pode fazer. Quando nós olhamos a nossa vida na perspectiva, na percepção do medo, lembra aquilo que eu falei há 3 dias atrás, que é a vida na proporção da saúde do nosso olhar sobre a vida? O significado central disso aqui, o significado maior é o nosso olhar, como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos relacionamos com o medo, vai dizer se nós vamos perder de vista ou não aquilo que Deus pode fazer. Então, geralmente, quando nós nos nutrimos com este elemento chamado medo, quando nós nos alimentamos e permitimos que o medo nos influencie, a nossa fé, ela fica paralisada e neutralizada. Então, eu disse uma frase essa semana, a gente estava falando e falei muito sobre isso, que é: a fé não nega a existência de um problema, a fé não nega a existência de um medo, mas ela nega ao medo, ela nega ao problema um lugar de influência sobre as nossas vidas. Então a fé, ela não é cega, mas a fé, ela tira o medo, ela tira do problema aquilo que está influenciando as nossas vidas. É você que está aqui com problemas, é você que está aqui com frustração, é você que está aqui com decepção, e você está lidando, se relacionando com a frustração, você está lidando, se relacionando com as decepções. Só que à medida que você se relaciona, que a sua atenção está neste lugar, a sua frustração, a sua decepção é aquilo que vai te influenciar. Influenciar ao ponto de neutralizar a fé. Então a fé, ela não nega a existência do medo, mas ela nega ao medo um lugar de influência. Pode escrever. Deus está dizendo para você hoje aqui, eu não estou dizendo para que você não veja a sua situação atual, mas que você entenda que essa situação atual é um destino de processo. Por quê? O destino também é processo. Por quê? Porque vida é movimento. Então anota, vida é organização que antecede a vida, que gera movimento. Por quê? Porque tem Jesus, ele diz o seguinte, Jesus ele lidou muito com medo. Quando ele diz assim, a minha alma está como quem quer a morte, a minha alma está desolada, triste como quem quer a morte, aqui é o medo querendo paralisá-lo. Mas ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então todavia seja feita, é o reino de Deus tocando. Então quando nós colocamos a nossa fé neste lugar, quando nós não permitimos que o medo, e olha só, vou trazer um versículo aqui hoje, que esse versículo eu estudei hoje pela manhã, ele é extraordinário. Então quando você vê a vida pelos olhos do medo, você perde de vista o que Deus pode fazer. Quando você vê a vida, quando você vê a situação, quando você vê a circunstância que você está vivendo, pela ótica do medo, você começa a perder aquilo que Deus tem para você. Você começa a olhar os gigantes na terra prometida. Então você para de olhar e obedecer aquilo que Deus falou. Porque é isso que acontece. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então o ouvir pela palavra, porque esses dias eu estava conversando com alguns amigos e eu estava falando muito sobre isso. Quando Moisés ele chega diante do mar e ele vai diante de Deus e pergunta, Deus, e agora, o que nós iremos fazer? E Deus diz da seguinte forma, já não te disse eu? Porque Deus tinha dado uma ordem. E algumas vezes quando Deus ele estabelece uma palavra, nós em alguns pontos, nós já estamos vivendo a promessa de Deus, porque o povo já tinha sido liberto, nós estamos vivendo a promessa, mas nós não percebemos porque nós estamos vinculados a um passado que não produz mais futuro. Então é o nosso relacionamento errado com o tempo,
faz com que nós começamos a olhar a vida por aquilo que nos falta na vida. Pelo relacionamento que nos falta, pelo recurso que nos falta, pela saúde que nos falta. E nós perdemos a nossa autoridade em Deus, é a autoridade de Deus em nós. Que só a palavra de Deus pode produzir isso em nós. Então nós estamos expostos à palavra de Deus. E o reino de Deus é expresso em nós, através de nós, quando nós nos colocamos neste lugar. E aí quando ele chega e ele pergunta para Deus, e aí Deus diz, já não te disse? Já não te disse eu? Deus está dizendo para você hoje, já não te disse eu, marche. Mas Deus, tem um mar na minha frente, já não te disse eu, marche. Então não foi o mar que se abriu. Foi o povo que obedeceu a Deus e marchou. E à medida que o povo obedecia a Deus e marchava, o mar se abria. Então, Jesus ele diz uma coisa, eu quero que vocês anotem isso aí. Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu falo, Jesus sendo o destino, ele diz que ele é o caminho. Por quê? Porque a vida é movimento. Agora, quando nós estamos nos relacionando com o passado, que foi o que aconteceu com o povo no deserto, eles se relacionavam com a época da escravidão. Quando nós nos relacionamos com o passado, nós paramos de andar o movimento da vida e nós ficamos estáticos. Nós tornamos do momento presente o obstáculo para aquilo que Deus tem. E aí nós disfuncionamos o nosso olhar sobre a vida. Só que a vida é proporção da saúde do seu olhar. Então o medo é o que vai extrair de você a fé em você, tirar de você a fé, drenar de você a fé e vai fazer com que você torne da sua dor o seu endereço final, da sua dor o seu destino final. É o medo, quando você está sendo influenciado pelo medo, você aceita um diagnóstico médico, você aceita um diagnóstico financeiro, você vai aceitando. Por quê? Porque o que te influencia é o medo. Agora, quando você está em fé, então você não nega a existência do problema, você não nega a existência do diagnóstico, mas você vai dizer, eu não sou o diagnóstico. Eu não sou esse problema. Então você vai além e você começa a caminhar no movimento da fé. Clica muito no coraçãozinho. Outro ponto que eu queria que vocês anotassem. O medo, ele sempre te leva a negociar com algo que você nunca deveria ter considerado. Nós começamos a negociar a partir dos nossos medos. Então ele sempre vai fazer, eu tenho falado, o medo é aquilo que faz com que nós entremos por uma porta menor do que aquela que Deus nos prometeu. Por quê? Porque nós estamos tanto com medo. Tem uma frase que eu sempre falo, principalmente nas minhas imersões, que é: você não fracassa. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. A desistência, ela acontece porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer se fracassarmos. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar se aquilo que Deus disse ainda não se cumpriu. Então o ponto mais importante, agora eu estou vendo vocês aqui, o ponto mais importante é vocês entenderem que o medo vai te levar a negociar com algo que você nunca deveria ter considerado. Agora aqui, eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho colocado muito o ponto nesse lugar. Nós estamos lidando com um elemento emocional. Hoje nós vivemos num contexto, num cenário onde nós estamos lidando com sentidos e sentimentos. E nós estamos lidando com emoções. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês hoje, como que você acordou hoje pela manhã? Como que está o seu estado emocional? Você acordou se nutrindo uma vida por aquilo que lhe falta? Ou você acordou se nutrindo pela fé, que é um movimento que não nega a existência do problema, não nega a existência da decepção, não nega a existência da frustração, mas ela nega a existência, o lugar de influência. Olha que interessante. Eu tornei dos medos, eu sempre falo isso, o meu melhor amigo. Eu lembro que há uns anos atrás, a primeira vez que eu percebi que o medo é o lugar onde nós o posicionamos. Primeiro nós estamos lidando com o medo que ele é instintivo, ele é aquele medo que você tem a prudência para atravessar a rua, principalmente aqui na Inglaterra. Estou na Inglaterra, você tem que atravessar a rua, você tem que olhar para o lado certo, senão você pode
né? Sofreram um acidente. Mas a grande questão é que o primeiro sentimento almático do homem foi o sentimento do medo. Quando o homem ele desobedece ao Eterno, o primeiro sentimento que bem traduzido, que é a atividade no ser humano, é o sentimento do medo. Só que nós estamos nos relacionando com nossos medos. E à medida que você se relaciona com seus medos, e à medida que você vai se relacionando e se aprofundando com seus medos, você vai deixando, perdendo de vista aquilo que Deus prometeu e o que Deus prometeu para você. Então, o medo no lugar errado, ele vai trazer para você paralisia. Uma das coisas que eu mais tenho feito, e eu fiz durante a minha jornada, é posicionar o medo atrás de nós. Porque quando o medo está posicionado atrás de você, ele é aquilo que vai te impulsionar. E te impulsionando para que você vai além dos seus medos. Porque, olha só que interessante. Deixa eu só deixar isso aqui. Tá saído do enquadramento ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Olha só que interessante. Eu vou pedir para que vocês separem umas 3 perguntas que eu vou responder para vocês hoje. Estou com saudade de responder algumas perguntas. Claro que pergunta dentro do contexto do que eu estou falando. Se você vier com pergunta de curiosidade, o que você está tomando? Não sei onde você está. É sobre o contexto, tá? Tem uma frase que faz parte de uma das imersões que diz assim: pássaro criados em gaiolas, eles acreditam que voar é uma doença. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Tem uma história que eu gosto de um sábio e o seu aprendiz, onde o aprendiz ele encontra um filhotinho de pássaro e ele o coloca dentro de uma gaiola. E na jornada dele, o aprendiz com o sábio, aquele pássaro começa a crescer dentro da gaiola. O aprendiz dá comida para o pássaro, ele cuida do pássaro. Num certo momento, o aprendiz ele decide soltar o pássaro. O sábio fica olhando o aprendiz. E aí ele abre a porta da gaiola. Quando ele abre a porta da gaiola, ele percebe que o pássaro ele não sai da gaiola. E ele começa a bater na gaiola, bate de um lado, bate de outro, e o pássaro continua lá. O sábio olha para ele e diz da seguinte forma: até o medo do desconhecido diminuir, este pássaro vai continuar dentro da gaiola. A pergunta é: quais são as gaiolas que têm neutralizado o extraordinário, tudo aquilo que Deus tem para você? Porque a gaiola é o lugar de conforto. Na gaiola ele recebe a comida, na gaiola ele recebe água, na gaiola ele está protegido, aparentemente protegido, mas nós sabemos que a natureza e o propósito de um pássaro é o voo, é voar livre, é voar sobre o desconhecido. Se vocês perguntarem para mim, se eu perguntar para vocês, perguntar para a minha equipe que está aqui, qual que é o maior medo do ser humano, Gus? Qual que é o maior medo? Algumas pessoas vão falar medo de morrer. Outras pessoas vão falar tantos e tantos medos. Mas o maior medo do ser humano, um dos maiores medos do ser humano é o medo do crescimento. Porque o crescimento ele só acontece fora da zona de conforto. Ele só acontece no lugar onde nós vamos ter medo, no lugar onde nós vamos sentir medo porque é o desconhecido. Então é o medo do crescimento. Só que eu quero dizer para você, quando você decide crescer, a vida vai dar todos os ingredientes, ela vai trazer todos os ingredientes necessários para esse crescimento. Por quê? Porque é uma mudança de posicionamento. Por quê? Porque Deus está dizendo para você, eu te criei e eu te criei para que você viva o extraordinário, para que você tenha um relacionamento extraordinário, para que você tenha uma vida financeira extraordinária, para que você desfrute do melhor. Ontem eu estava falando sobre isso, nós estávamos aqui e eu estava falando, uma semente de laranja, naquela semente ela possui todos as vitaminas necessárias, os troncos, o fruto, está tudo naquela semente. E quando ela é plantada, ela vai dar o fruto. Se uma semente de laranja, ela vai produzir o fruto, quanto mais nós que somos a coroa, aonde o Pai, o Abba, ele entregou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Só que o que o medo faz? O medo, ele tira de você o melhor de você, ele tira de você a identidade de você.
Então você foi criado para voar, mas você está aceitando a gaiola. Você foi criado para o extraordinário, mas você está aceitando viver o ordinário. Uma mediocridade, uma vida medíocre. O que significa? Uma vida mediana. Mediano é, a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. O morno vomitar-te-ei. Então você está numa indecisão. Quando eu falo sobre relacionamento, eu falo muito assim, não aceite ser a indecisão de alguém. Não aceite ser um morno. Não aceite ser o tanto faz. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês aqui é, quais são as gaiolas que têm te aprisionado? Quais são as gaiolas que tá te neutralizando? Porque eu acredito que neste ano ainda, de 2024, o extraordinário e o melhor de Deus pode estar sendo efetivamente produtivo e ativo na sua vida. Agora você precisa abandonar os seus medos. Você precisa ir além dos medos. Porque quando nós estamos sendo nutridos pelo medo, significa que nós colocamos a nossa fé na derrota. E quando a nossa fé ela está na derrota, olha só o que eu anotei aqui, eu quero que vocês anotem aí, isso aí. Eu vou pedir para vocês deixarem a pergunta. Você é hétero mesmo e casado, tá? 21 anos. Por favor. Né? A internet é a sua superficialidade. Olha só essa frase aqui. Eu achei interessante isso aqui, ó. O homem sem medo venceu um gigante. Um exército com medo ficou paralisado. Elias sem medo venceu centenas de profetas. Com medo, fugiu de uma mulher e desejou a morte. Você vê quando nós estamos nos relacionando com medo, você vê como quando nós começamos a olhar a vida pela ótica do medo, nós aceitamos a gaiola como nosso lugar. Nós aceitamos uma vida neutralizada onde nós estamos fora da nossa identidade, fora do nosso propósito e do destino daquilo que Deus produziu para nós. Então hoje eu quero te desafiar. Eu coloquei essa música aqui do Tom Carf que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Aqui nós podemos falar sobre expectativas. Então as nossas expectativas estão depositadas em Deus. Quando as suas expectativas estão posicionadas em Deus, Ele faz além daquilo que você pediu e Ele faz além daquilo que você pensou. Segundo o poder dele que opera em nós. Então é o poder de Deus que opera em nós. E essa atividade de Deus em nós é o que faz com que nós não tiremos os nossos olhos. Assim como esses dias eu estava pensando sobre a passagem onde Pedro ele sai do barco e ele vai na direção de Jesus. Quando ele começa a se relacionar com os medos, ele começa a se afundar. Jesus diz para Jesus, não tire os olhos de mim, se relacione comigo. À medida que ele começa a se relacionar com os medos, ele começa a se afundar. Então, hoje eu quero te encorajar. E eu quero trazer esse versículo aqui, porque esse versículo aqui é poderoso. O versículo diz o seguinte. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu estava estudando a palavra na etimologia da palavra, e a palavra aqui que é holgar, tá? Ela diz assim, pois não. Interessante que essa frase aqui, ela inicia com uma negação enfática. E essa negação enfática, ela reforça que algo definitivamente não foi dado por Deus. Então, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de medo. E isso aqui estabelece o que Deus nos deu, uma contraposição daquilo que Deus estabeleceu em nós. Então quando nós estamos no medo, quando nós estamos na covardia, então nós estamos andando na contramão daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas.
Porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de poder, de equilíbrio, que é quando nós nos movimentamos no movimento do Espírito de Deus em nós. E aí, eu sempre falo, não adianta você ter vontade se você não tiver coragem. Vou repetir, não adianta você ter vontade se você não tiver coragem. Por quê? Eu posso ter vontade de fazer algo. Agora, a coragem é aquilo que vai fazer eu praticar aquilo que eu tive vontade. Então eu preciso de ter coragem para começar a traduzir aquilo que Deus colocou em mim, para andar na direção daquilo que Deus tem colocado para você. Então, uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida próspera. Então, todas as vezes que você ver os seus medos, vá contra ele, porque o medo é uma auto-humilhação imposta por você mesmo. É quando você começa... Tem uma frase que eu amo que diz assim: o homem se presenteia na proporção de como ele se vê. Uma mulher, ela se presenteia na proporção de como ela se vê. Então, a vida financeira que você tem, os relacionamentos que você tem, é na proporção de como você se vê. E todas as vezes que nós estamos fora da nossa identidade, nós somos como aquele pássaro que está dentro de uma gaiola. E porque ele está dentro de uma gaiola, ele começa a aceitar uma vida desconfortável na zona de conforto. A maioria das pessoas David, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero mudar o relacionamento, eu quero mudar a minha vida financeira, eu quero mudar, tá. Muitas pessoas, elas querem mudança, mas não querem mudar. Então é o fato, eu quero uma mudança, mas eu não faço aquilo que me impulsiona a mudar. Eu não me comprometo, por isso que é construção de uma vida extraordinária. Construção de uma vida extraordinária é você dizer assim, é você dizer não à síndrome adâmica de tornar da sua vida um acerto de contas, igual as pessoas ficam fazendo na internet. É quando você não assume a autorresponsabilidade. É quando você diz assim, não, humanamente falando, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que quando eu fizer a minha parte, não espere que Deus faça a sua parte. Pare de criar uma teologia sobre a soberania de Deus quando você não faz a sua parte, quando você não sabe lidar com os fracassos. Porque quando nós não sabemos lidar com os fracassos, esses dias eu estava falando sobre uma passagem. Jesus, ele diz aos discípulos, pode ir de 2 em 2, curem, orem, expulsem os demônios. E os discípulos assim começam a fazer. Eles oram, eles começam a curar, eles começam a libertar. E chega uma criança diante de um dos discípulos e eles começam a orar para expulsar um demônio e eles não conseguem. Eles começam a lidar com o fracasso. Eles oram por aquela criança e o espírito que está nela não sai. Só que uma lição poderosa, nós poderíamos fazer uma imersão aqui de 5 dias só nessa palavra. Uma lição poderosa que os discípulos ensinam, eles não criaram uma teologia sobre o fracasso deles. Eles não criaram uma teologia para justificar um fracasso. Eles ficaram simplesmente orando. O pai daquela criança chega e traz ela para Jesus, e Jesus ora por aquela criança, e aquela criança ela é liberta. E depois os discípulos questionam a Jesus, falam assim, mestre, por que nós oramos e a criança não saiu? Os espíritos imundos não saíram, mas quando tu oraste, saiu. Jesus diz, porque há demônios, há espíritos que só saem com jejum e oração. E aqui tem um ensinamento poderoso, que é, Jesus está falando sobre um estilo de vida. Jesus, ele não estava em jejum, a Bíblia não fala nada ali, mas ele está falando, quando vocês tiverem um estilo de vida, onde a palavra de Deus vai produzir vida em você, onde a exposição da palavra de Deus é o que vai produzir a vida em você, revelando tudo aquilo que não é um trono de Deus, porque é isso. Deixa eu falar para vocês, quantos de vocês têm uma promessa de Deus aqui? Quantos de vocês têm? Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Vou repetir, Deus não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas, David, parece que a promessa não se cumpre. Parece que a promessa não acontece. Deixa eu dizer uma coisa. Ela não vai se cumprir enquanto você não estiver preparado. Enquanto você não entender que Deus está te construindo para receber a promessa de Deus. Então pare de reclamar durante o processo. Pare de tornar o processo aquilo que está te deformando. E entenda, Deus não é homem para que minta. Entenda uma coisa sobre a fé. Eu vou falar isso aqui que eu gravei num vídeo. A fé, ela não te livra da fornalha, mas ela te faz a prova de fogo dentro da fornalha. A fé, ela não te livra da cova dos leões, de você estar na cova dos leões, mas ela é o fator determinante que fecha a boca dos leões. A fé, ela é firme fundamento. Agora, o que tem influenciado a sua vida? A fé ou o seu medo? Porque o medo é a fé na derrota.
Então eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje, quantos aqui vão dizer assim, eu vou me movimentar a partir do perfeito amor que lança fora todo medo. Porque o perfeito amor que lança fora todo medo é você dizer, viver a plenitude do amor de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como você entrou nessa live. Eu não sei como o seu coração está. Eu não sei como que anda a sua vida. De repente, esse ano de 2024 tenha sido o pior ano da história da sua vida. Sabe aquele ano que você diz assim, eu não vejo a hora de virar o ano? E Deus está dizendo para você assim, ó, que Ele não se atrasa. Ele diz para você que para muitos, ponto final para Ele, um ponto de partida. Que para muitos acabou fundo do poço. E para Ele é simplesmente... Agora, o que você precisa fazer? Você tem que parar de se relacionar com o passado. Você tem que parar de reler histórias antigas. Tem gente que está ainda muito preso a histórias de livros que Deus já fechou. E pare com essa ideia de tentar voltar ao lugar da onde Deus te tirou. Então, o que Deus tá nos dizendo aqui nessa manhã é que você pode viver ainda o extraordinário de Deus, neste ano ainda, quando você diz assim, Deus, tem um versículo que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aonde você estiver aí, eu falo que para você viver a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Então, David, eu não estou entendendo nada. Você não precisa entender, você precisa obedecer. É muito mais sobre obediência do que você ter um entendimento. Então você diz assim, Deus, eu estava no controle, está dando tudo errado. Eu estava no controle o tempo inteiro, está dando tudo errado. Então, Deus, agora eu abro de mão, esteja no controle e que eu possa viver esse processo. Quantos aqui acreditam nisso? Diga, eu acredito nisso e pode colocar que Deus já fez. Porque eu sei que Deus já fez. Como assim Deus já fez? Nós estamos no como de Deus. Bom, gente, vocês sabem que eu estou aqui na Inglaterra e eu tenho um desafio para vocês hoje aqui. Eu quero saber, antes de falar, quem aqui fala assim, eu aceito o desafio? A Eliane ia fazer live comigo hoje, ela tá aqui comentando, a minha princesa. E ela, né? Ai, amanhã eu faço live. Te amo, amor. Te amo. Deus já fez. Pode escrever, Deus já fez. Deus já fez. Isso. Deus já fez.